Quem nunca teve a necessidade de escrever um resumo? Seja para a escola, seja para o trabalho, seja para ajudar um amigo e não soube como fazê-lo, não soube que tipo de resumo escrever. Se você é uma dessas pessoas, assista ao vídeo, ao final você saberá que tipo de resumo você poderá fazer para atender às suas necessidades. Eu sou Esivaldo Dalino, apresentador deste canal, Aprender Ensinando. Seja bem-vindo. O resumo acadêmico, ele segue aos padrões da ABNT, pelo número 6028. O resumo acadêmico, ele é a porta de acesso para o seu trabalho. O leitor terá o primeiro contato com o seu trabalho a partir do resumo. Portanto, capriche nesse pedaço de texto, capriche nesse início, pois ele é o que vai dar uma sustentação maior para que o leitor sinta-se com vontade de ler o teu trabalho, para que estimule ler o teu trabalho por completo e tomar conhecimento de tudo o que você está falando, tudo que você pesquisou, está tentando passar para o leitor. Portanto, capriche no resumo, ele é muito importante para o trabalho acadêmico. Há 3 tipos de resumos que podemos descrever neste vídeo. O resumo crítico, mais conhecido como resenha. O resumo crítico no resumo crítico, o pesquisador realiza uma análise crítica de todo o trabalho. Ele realiza uma análise de capa, tipo de escrita, formato, estilo, etc. Para que possa ter uma base do todo e consiga fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa. Temos também o resumo indicativo, é aquele resumo que serve para indicar algo dentro do texto. Por exemplo, os pontos principais do texto são indicados no resumo indicativo. O especialista ou estudante ou pesquisador, ele fará uma leitura do texto completo, fará uma análise dos pontos principais em que ele irá descrever no resumo, para que o leitor, ao chegar nesse texto, leia os pontos principais e ele irá ler o texto por completo. Senão, ele já vai abandonar esse texto e partirá para uma outra leitura. Texto em que atenda às suas necessidades. Em caso desse texto, não irá perder tempo lendo o texto. A partir do resumo, ele já sabe se irá encontrar aquilo que procura no seu texto ou não. E aí, ele partirá para uma nova jornada, uma nova leitura. O resumo informativo. O resumo informativo é o mais utilizado pelos trabalhos acadêmicos, pelos trabalhos escolares, pela profundidade de análise que o pesquisador realiza para escrever o resumo informativo. O resumo informativo ele serve para informar de forma detalhada tudo que existe dentro do texto. O resumo informativo ele segue um pequeno padrão e que são elementos importantes e que não pode faltar neste resumo. Os elementos do resumo informativo são o objetivo, são os métodos. No resumo informativo, o pesquisador deverá descrever de forma bem elaborada os objetivos da pesquisa, os materiais e métodos, os resultados encontrados e a conclusão do texto, para que o leitor, ao ler o seu resumo, tenha conhecimento de todo o trabalho. O resumo informativo dispensa que o leitor faça uma leitura do material completo. Apenas pelo resumo informativo, ele saberá tudo que foi feito no teu texto. O resumo informativo, ele é mais bem elaborado e ele é mais apropriado para trabalhos escolares e acadêmicos. Portanto, se você necessitar fazer um resumo para a faculdade, utilize o resumo informativo. O formato do resumo, ele segue um padrão em que ele é um parágrafo único, em que você descreverá o objetivo, o método, os resultados e a conclusão. Você poderá estar se perguntando, mas e a quantidade de palavras que eu devo utilizar no meu resumo? Bem, vou te explicar. A quantidade de palavras que você deve utilizar, em caso de você estar escrevendo um resumo para a tua tese, para a tua dissertação ou um relatório técnico,
você vai escrever de 150 a 500 palavras. Em caso de você estar escrevendo um artigo para um periódico, você vai utilizar de 100 a 250 palavras. Em caso de você estar escrevendo um trabalho simples, em que não precisa de muita informação, você vai escrever de 50 a 150 palavras. Uma observação importante para você, uma informação importante para você. O resumo crítico, ele não tem um limite definido de palavras. Ele deve e ele deverá seguir o bom senso do pesquisador. O pesquisador é quem vai delimitar a quantidade de palavras que ele deve escrever nesse resumo crítico, para que o seu leitor não tenha uma leitura difícil e consiga entender em poucas palavras tudo aquilo que ele quis colocar no papel, toda aquela crítica, toda aquela construção. É importante que o pesquisador tenha bom senso, delimite o seu texto crítico, para facilitar a leitura. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante sobre o resumo, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, participe. A sua participação é muito importante para nós. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.